Estamos de volta com Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Hoje tratando sobre a intervenção federal. Esse tema que tem aí suscitado tantas dúvidas na população. E para conversar conosco sobre o tema, para tirar um pouco das nossas dúvidas, nós trouxemos aqui o professor Lauro Gurgel, que é professor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e é também mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, uma pessoa aí altamente gabaritada para conversar conosco sobre esse tema. Professor, inicialmente nós gostaríamos de agradecer a presença para conversar aqui um pouco conosco sobre esse tema que é tão importante e até então desconhecido por grande parte da população, né? E antes até das suas considerações iniciais, nós gostaríamos, já como o professor Herval já anunciou no bloco anterior, tratar um pouco dessa situação que infelizmente vive a nossa universidade, né? Eu que sou também aluna formada pela universidade, eu fico muito triste com a situação, né? Quando eu vejo o descaso pelo qual infelizmente passa a UERN. Me permita, antes do professor já se apresentar, dizer que todo esse sucesso seu, isso é produto da UERN. Eu não posso dizer que sou produto da UERN. Professor Lauro Gurgel, que vocês vão ouvir agora, é produto da UERN. Ok, eu que agradeço o convite, é uma honra participar de um programa tão importante, um programa para tratar de cidadania. No contexto atual do país, é sempre bom discutir temas ligados à questão da cidadania, né? Do ter direito, exercer direito, buscar direitos, é importante. Pois bem, antes de falar de intervenção, realmente eu acho que é relevante a gente conversar rapidamente sobre a UERN, porque eu até me dirijo ao telespectador. Você de alguma forma, caro telespectador, telespectadora, já parou para refletir, para pensar a forma como você, ou um familiar seu, ou um vizinho seu, já foi beneficiado pela UERN? Já procurou saber, por exemplo, quais dos professores dos vossos filhos são egressos da UERN? A UERN forma centenas de licenciados e licenciadas para lecionarem na educação básica, no ensino fundamental e ensino médio. Então, é a maior formadora de professores no interior do Rio Grande do Norte é a UERN. Praticamente é só ela quem tem esse trabalho. Ela forma médicos, ela forma odontólogos, ela forma advogados, ela forma diversas outras carreiras, diversos outros profissionais na área da economia, na área da cultura, além dos projetos de extensão e dos projetos de pesquisa. Então, o UERN é extremamente relevante para o Estado do Rio Grande do Norte. É uma pena que as autoridades que governam o Estado hoje não tenham esse mesmo reconhecimento. Não tenham. Eu sei que o Estado não é um problema exclusivamente. Eu não diria nem o reconhecimento, não é exclusivamente da UERN. Me permita a franqueza, você sabe que eu sou franco e às vezes eu sou até mal compreendido nas nossas plenárias. Você que é o meu diretor, me orgulho muito, e minha chefe lá, a professora Clélia, o desprezo. Porque o não reconhecimento, mas o desprezo. Não sei se você concorda. Realmente, pode ser até expressão de desprezo no sentido de que passado todo um tempo de greve, são quase 4 meses de greve, e não haver uma proposta, não haver uma alternativa. Uma sinalização de nada. Sinalização, não há a única justificativa é que o Estado não tem condição de apresentar uma proposta e olha que nem se está pedindo aumento de salário, o que está se pedindo é para que seja pago dentro do mês que se trabalhou, ou que seja pago próximo pelo menos do que se trabalhou. Não dá para entrar passa 1 mês, 2 meses, 3 meses para poder receber um salário. Fica muito difícil para um profissional que estudou, se dedicou, se esforçou, se titularizou e hoje está contribuindo, prestando o seu serviço. E às vezes muitos deles não estão recebendo, entrando em dívidas, dificuldades financeiras, questões familiares graves, problemas junto às agências bancárias. Então, nós fazemos esse apelo aos governantes do Estado do Rio Grande do Norte, não apenas do Estado, não apenas o governador do Estado do Rio Grande do Norte, os prefeitos das regiões, das áreas onde tem a UERN, né? A sociedade, a comunidade. É preciso que a gente dialogue e abra o olho, fique atento, porque depois pode ser tarde demais, quando já não houver
mais o UERN. Eu acho que a hora da gente acordar é agora, depois pode ser tarde demais. Até um convite, uma convocação e um apelo, né, que eu faço para que a sociedade assuma essa defesa da UERN, que não vai se arrepender. Até hoje a UERN tem um grande serviço prestado à sociedade e ela vai resistir e ela continuará e cada vez mais ficará melhor graças ao esforço, à dedicação do seu corpo de professores e de técnicos administrativos. É um direito básico que vocês estão pedindo, né? Não é nada além disso. E a universidade, cujos alunos, mais de 80%, 90% dos alunos são oriundos da rede pública de ensino, são filhos de trabalhadores, são filhos de pessoas assim, que não têm muitos recursos que possam pagar para seus filhos estudarem em instituições privadas, enfim, ou tenham que seus filhos ter que sair para outros estados, estudarem em outras localidades. Então eu acho que é bom abrir o olho agora, enquanto há tempo, em defesa da UERN. A gente teria que ter um programa só para tratar disso. Tamanha é a falta de sensibilidade. Eu sempre disse, inclusive quando eu fui procurado por algumas autoridades, evidentemente eu fico dentro desse limbo entre ser juiz e professor, e me orgulho muito de ser professor, que pode até ser. Eu acho que a UERN está disposta, os seus atuais gestores estão dispostos até a discutir alguma possível distorção que tenha, mas não receber esse tratamento. Então por isso que eu estou particularmente me indignando, trazendo nas minhas redes sociais, e fiz questão. Claro que eu chamei o professor Lauro para um tema importantíssimo, como professor de Direito Constitucional, que um dos melhores, já entrou na faculdade, mesmo concurso comigo, já com essa veia, hoje diretor da nossa faculdade, mas eu fiz questão dele trazer esse lado, essa insensibilidade que infelizmente nós estamos tendo hoje e que prejudica indiscutivelmente, não só os alunos da universidade, mas prejudica toda a sociedade potiguar. Temos que discutir esse assunto. Se é para acabar, se acha que a UERN tem algumas distorções, como se fala, vamos discuti-las. Nós precisamos discutir e não realmente virar as costas e achar que a UERN nem existe. Isso é que me preocupa. Mas vamos lá, né, Joyce? Vamos tratar do tema que a gente chamou. O professor Lauro já tem uma pergunta interessante aí sobre a intervenção. Pois é, nós tratamos aqui no primeiro bloco um pouco sobre o conceito, até o professor Erval citou aí a base legislativa, né, alguns incisos da Constituição, mas, professor Lauro, nós gostaríamos de saber, em linhas gerais, o que significa a intervenção e no que difere as intervenções civil e militar. Muito bem, é uma pergunta muito interessante. Vocês realmente no primeiro bloco já fizeram uma exposição geral, já deram uma ideia geral do que seria essa intervenção. É a linha do programa, gostou? Já para situar o amigo e amiga de casa. Exatamente. Então, olha só, a intervenção é uma espécie de castigo, eu vou usar essa palavra, é um castigo que uma entidade política aplica na outra. No caso que nós vamos tratar hoje da intervenção federal, é a União, ou seja, o governo federal, através do presidente da República, autorizado pelo Congresso Nacional, que são os deputados e os senadores, aplica um castigo no Estado ou no Distrito Federal, já que, como você falou, não existe municípios em territórios. Então, essa intervenção hoje seria nos estados ou no Distrito Federal, em Brasília. Pois bem, em que consiste exatamente esse castigo, essa intervenção? É suspender a autonomia nos assuntos locais. Cada estado, o governador, com sua Assembleia Legislativa, pode tratar de assuntos administrativos, seus tributos estaduais, sua organização interna, enfim, cuidado cotidiano de saúde, educação, os serviços sociais naquele estado, segurança pública principalmente. O que acontece? Em determinadas situações, que aqui vamos pegar num caso concreto que está todo mundo curioso, que é a questão da intervenção no estado do Rio de Janeiro, a temática é segurança pública. E é um daqueles casos que Erval colocou no primeiro bloco, que é por termo grave comprometimento da ordem pública. É quando a ordem pública corre risco, quando as pessoas se sentem inseguras, intranquilas, quando há um desajuste no funcionamento das instituições. Isso é muito comum em greves generalizadas de polícias, conflitos entre polícias. E no caso do Rio de Janeiro, é uma situação interessante. Nem há greve, nem há, aparentemente, conflito entre polícias. Mas há um descontrole histórico de dezenas de anos que deixou-se criar uma situação em que o crime, os criminosos, né, os comandos, né, organizados, o crime organizado é quem tem o controle
É como se lá não existisse Estado. Lá quem controla são esses criminosos, esses líderes de determinadas quadrilhas. Por que eles chegaram a esse estágio? Pela omissão do Estado. O Estado não interveio antes, não tratou da matéria, foi deixando as coisas acontecerem, perdeu o controle a ponto do próprio governador reconhecer numa entrevista: olha, nós não planejamos, nós nos perdemos, não tínhamos mais o que fazer. É aí onde vem a grande questão. É que a intervenção, ela não é uma coisa criada no Brasil, não é uma instituição criada no Brasil. A intervenção ocorre nos estados federais, naquelas federações, onde você tem um governo central e os governos estaduais, e ela, na verdade, ela foi um instituto pensado nos Estados Unidos. Mas o que está acontecendo? No Brasil, parece que estão criando uma intervenção à moda brasileira, uma intervenção à brasileira. O que é isso? Como eu disse, intervenção é um castigo. Mas que castigo é? Por acaso alguém combina e pede um castigo? Eu nunca ouvi falar que um filho chegasse: pai, me deu um castigo. O que está acontecendo no Brasil? Os governadores estão combinando com o presidente da República. Olha que situação. Tipo, pedindo um socorro: por favor, presidente, intervenha no meu estado. Me tire de determinadas funções que eu não dou mais conta. Se nós fôssemos um país politicamente, se o cidadão, para quem nós estamos falando agora, que está nos assistindo, se nós fôssemos mais conscientes politicamente, a gente não admitia esse tipo de coisa. Por quê? Intervenção é quando a situação é tão grave que o próprio governador não tem mais o que fazer e é o presidente que chega e diz: olha, como você não deu conta, daqui para frente sou eu que vou comandar isso aqui. Mas a gente tem percebido aí nas entrevistas, nas entrelinhas, nas matérias divulgadas nos jornais, cogita-se a aplicação de intervenções em outros estados. Isso não existe. Juridicamente, constitucionalmente falando, não é para ser desse jeito. Estão desvirtuando. Desvirtuando, modificando o sentido da intervenção. O Rio de Janeiro, porque, como os casos que eu disse aqui, greves de polícias, conflitos de polícia, ineficiência da polícia, crimes sucessivos, crimes acontecendo, isso está espalhado no Brasil inteiro. Então vai se decretar intervenção em todos os estados? Basta ver a situação do Rio Grande do Norte. Basta ver a situação, por exemplo, de Mossoró. Então, se é para fazer nesse formato, então a intervenção teria que ser generalizada. Não é muito sentido que a Constituição prevê de intervenção. Não tem que ser uma intervenção solicitada, pedida pelo governador. Não se pede castigo. Castigo é quando você não cumpre o seu dever, quando você não age corretamente, alguém chega e lhe tira aquilo de bom que você tinha, que era o exercício da sua autonomia política, e nomeia um interventor para lhe substituir. Então, o que nós estamos fazendo? Estamos fazendo essa combinação. E aí, quando você diz qual é a diferença de intervenção civil e intervenção militar, eu vou logo dizendo: não existe intervenção militar. Intervenção militar é ilícita, é inconstitucional. Militar tem sua função, é garantia da pátria, garantia das fronteiras, garantia dos poderes e, eventualmente, da lei e da ordem, como foi usado várias vezes na favela do Rio de Janeiro, como foi usado no Rio Grande do Norte, quando houve a greve das polícias recentemente. Mas aqui não é intervenção militar, é o uso das Forças Armadas para garantia da lei e da ordem quando as polícias são ineficazes, quando as polícias não cumprem o seu dever. Mas não cumprem o seu dever não é porque os policiais sejam irresponsáveis, geralmente é porque a polícia não está com uma condição. Ora, Rio Grande do Norte era policial que não recebia o salário em dia. Alegava que os materiais que usavam estavam com prazo de validade vencido, que os carros não funcionavam direito, que não tinha combustível, que os pneus estavam carecas, faltavam as condições mínimas de trabalho. Então houve uma greve generalizada. E aí as Forças Armadas vieram e teriam, resolvido. O problema é que as Forças Armadas vêm e vão embora. Vamos ver o caso do Rio de Janeiro. O decreto é até dezembro de 2018, 31 de dezembro de 2018. E depois, o que vai acontecer? Enquanto as Forças Armadas estiverem lá, provavelmente os líderes das quadrilhas, aqueles traficantes, aquelas pessoas, eles vão sair do Rio de Janeiro por alguns dias, eles vão ocupar outros espaços. Por acaso o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, enfim, as Forças Armadas vão ficar permanentemente na favela? Não, porque isso seria um absurdo, seria desvirtuar totalmente a função deles. Quando as Forças Armadas saírem, eles vão retornar. Então é no mínimo duvidoso você aplicar uma intervenção parcial apenas em segurança pública. Então o governador do Rio de Janeiro só não funciona para a segurança pública.
ele permanece governador nas outras áreas, mas em termos de segurança pública não, vai ser o interventor quem vai comandar. Então é uma intervenção parcial, só em matéria de segurança pública. Vai resolver o problema? Provavelmente de imediato sim, e eu acho que até precisaria de um choque. O problema é tão grande que você precisa dar um choque. Só que aí é quando eu digo, não precisava da intervenção. A intervenção eu acho que é muito mais uma versão, não quero nem dizer assim, se foi necessariamente política eleitoreira, não sei, pode até ser, mas o fato é que foi dada uma versão ao tema, nesse caso a intervenção, quando na verdade isso já ocorreu antes com o uso das Forças Armadas, durante a Copa do Mundo, durante as Olimpíadas, em várias ocasiões, né, a gente vê Forças Armadas sendo usadas em dias de eleição também para ajudar as polícias. Garantia da lei e da ordem é o que ela está precisando. Agora, o Rio de Janeiro precisa de intervenção? Precisa. O Rio Grande do Norte precisa, vários outros estados precisam, mas a intervenção que nós precisamos não é intervenção de Forças Armadas, não. Nós precisamos de intervenção social. A gente precisa de saúde, educação, direito à moradia, transporte de qualidade, coleta de lixo, tratamento de resíduos sólidos, drenagem para evitar os problemas quando ocorre chuva, problema de falta de água nas épocas de seca. Esse tipo de intervenção que nós estamos precisando. O que chega ao estágio no Rio de Janeiro e que está no Rio Grande do Norte com criminalidade também, são diferentes, as proporções, claro, não quer dizer que o Rio do Norte é igual ao Rio de Janeiro, né? Mas o fato é que, em ambos os casos, seja, eu falo do Rio Grande do Norte porque estamos mais próximos, falo do Rio de Janeiro porque é onde houve a intervenção. Chegou a esse estágio de você ter que chamar as Forças Armadas, de criar uma versão de intervenção, chegou a esse nível por falta de uma intervenção de natureza social. Intervenção aí no sentido de garantia de posto de saúde, garantia de médico, garantia de medicamento, garantia de transporte coletivo, garantia de escola, garantia de creche, garantia das pessoas saírem para trabalhar e poderem retornar sem correr risco de receber uma bala perdida na cabeça, não é? Enfim, eu acho que a gente precisa de mais intervenção social e menos intervenção militar, que no fundo, conceitualmente, juridicamente falando, nem existe intervenção militar. É estranho até, né? Foi uma intervenção parcial, nós vamos já discutir, o professor foi muito profundo nessa primeira abordagem, não é? Nós vamos falar já um pouquinho do interventor. O que é que esse interventor vai poder fazer, os limites da atuação dele, essa figura. Já a gente segura aqui um pouquinho, a gente volta com o seu Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Retorna já.